A gente tem dois tipos de threads, que são as threads de usuário e as threads de kernel. O conceito de thread, ele foi proposto antes de surgirem os processadores multicore. Então, antigamente, quando não tinha processadores multicore, a gente tinha as threads de usuários que eram implementados pelas aplicações. E a gente conseguia utilizar essas threads fazendo uso de algumas funções de bibliotecas. Então, a gente não precisava ter suporte do sistema operacional. Então, isso significa que sempre para a gente criar thread, fazer comunicação entre threads, a gente não precisava realizar chamadas de sistemas, porque o sistema operacional ele não tinha suporte a isso. Isso facilitava porque você conseguiria utilizar as funções de thread sem ter que passar pelo modo de operação do kernel. E uma desvantagem que a gente tem com o thread de usuário é que se ela fizer alguma chamada de sistema, utilizar alguma função que bloqueie a thread, ela vai acabar bloqueando o processo como um todo. Então, mesmo se você tiver outras threads de usuário, no momento que a thread ela fizer uma chamada de bloqueio, ela vai bloquear o processo todo. Isso não acontece com as threads de kernel. Já as threads de kernel, elas foram popularizadas com a vinda dos processadores single core e com as arquiteturas multithread. Uma arquitetura multithread é como se fosse um pipeline que ele é compartilhado por mais de uma thread. E essas threads elas são implementadas em hardware, elas têm suporte na arquitetura do processador. E para que o sistema operacional consiga controlar isso, a gente tem esse suporte de multithreading no kernel do sistema operacional. E aí todo tipo de manipulação e troca de contexto em threads é preciso fazer chamada de sistema, o que acaba ocorrendo em maior custo, porque a gente vai ter troca de contexto para saber qual thread de usuário vai ser mapeada na thread do kernel, na thread que é implementado em hardware pela arquitetura do processador. Por mais que a gente tenha um tempo maior para estar fazendo troca de contexto de thread de kernel, a gente vai ter maior paralelismo. Então isso significa que se uma thread ele fizer uma chamada bloqueante, ele não vai bloquear o processo como um todo. A gente vai bloquear somente a thread, já que ela tem suporte também na arquitetura do processador. Então, com esses dois tipos de thread, a gente tem uma relação entre eles, entre as threads de usuário e as threads de kernel. Então, a gente pode ter uma relação de muitos para um, que seria a arquitetura ter uma única thread de kernel, que é como se fosse um processador single core, e você tem várias threads de usuários que são implementados em cima dessa única thread de kernel. Então, isso aqui é a relação muitos para um. A gente pode ter uma situação de um para um, onde a arquitetura do processador ele vai ter várias threads de kernel, ele vai ter esse suporte, e o sistema operacional ele vai implementar uma thread de usuário para ser associada especificamente a cada uma dessas threads de kernel providos pela arquitetura do processador. E a outra relação é quando a gente tem muitos para muitos, ou seja, a gente vai ter várias threads de kernel suportadas pelo hardware, vamos ter várias threads de usuários que podem ser associadas nessas threads de kernel. Então, uma thread de kernel ela pode estar associada a muitas threads de usuário. Então, normalmente, a gente vê esse tipo de geração de thread suportada pelos sistemas operacionais modernos. E aí, como é que seria, então, a associação de uma thread de usuário para uma thread de kernel? A gente vai ter o modo kernel, a gente vai ter chamada de sistema, que são utilizadas somente pelo sistema operacional para fazer troca de contexto de thread, está escalonando uma thread de fato para executar, fazer comunicação entre threads, então vai ter chamada de sistemas que vão ser utilizada. E aí, para facilitar o uso dessas chamadas de sistema, a gente vai ter lá no modo de usuário algumas bibliotecas que eles vão estar implementando thread de usuário. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter da thread 0 até a thread 4, e a gente, no momento que utilizar uma dessas threads, elas vão estar associadas, por exemplo, a uma única thread de kernel. Então, dependendo do tipo de operação, a gente sempre vai precisar fazer uma chamada de sistema aqui no kernel para fazer alguma comunicação, para fazer algum escalonamento dessas threads. Então, normalmente é assim que a gente tem implementado o uso de threads em sistemas operacionais. E aqui a gente tem alguns exemplos de algumas APIs que a gente pode estar utilizando nas nossas aplicações. A mais popular é o pthreads, que é o padrão do POSIX, que normalmente é utilizado nas distribuições do Linux. A gente tem também a API do Win32 para o sistema operacional do Windows. A gente tem suporte também no Java, já que ele é uma máquina virtual, a gente consegue estar utilizando algumas funções próprias deles para estar usando threads. A gente tem uma biblioteca que facilita bastante o uso de threads, que é o OpenMP, que ele é normalmente utilizado para a linguagem C e C++. A gente tem outra biblioteca da Intel, que é o TBB, de Thread Build Blocks, que ele é utilizado para o C++. Então, nessa aula, a gente começou a ver os conceitos de thread, a gente vai estar vendo outros vídeos mostrando como utilizar
alguma dessas APIs para estar usando o thread nas nossas aplicações. E depois a gente vai começar a introduzir no assunto de escalonamento de processos. Então, vou finalizando por aqui. Até mais, pessoal.